Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz. É perceptível a unção nesse lugar. Você já entregou algo ao Senhor nessa noite? Recebeu alguma coisa dele já? Eu tenho certeza que mais ainda Ele fará nessa noite através da sua palavra, amém? Louvor, obrigado. Já já eu chamo vocês. E logo eu chamo vocês porque tem coisas para acontecer nesse lugar, amém? O Senhor tem algo para fazer nas nossas vidas. Em nós e através de nós, amém? Você veio com sede da palavra essa noite? Quando o pastor me falou, misericórdia, é uma grande responsabilidade de estar aqui. Mas é o Senhor que fala através de nós, amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis, no capítulo 13. A gente vai ser um pouco mais extenso, mas Gênesis no capítulo 13, no versículo 1 até o versículo 13. Quando o pastor tem me chamado, me saltou ao coração essa história de Ló. Estive estudando e vendo algumas coisas e nós temos muito a aprender com essa história, tanto com a vida de Abrão como de Ló. Todos encontraram? Gênesis 13, 1 ao 13. Vamos lá. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13, ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Aleluia. Querido, quando nós olhamos para essa história de Abraão e Ló, nós precisamos entender algumas coisas aqui. Tenham paciência comigo, eu sou mais calmo, mais devagar, mas eu peço que você esteja bastante atento. Fala para a pessoa do teu lado, preste atenção. Não dorme nem conversa comigo. Amém. A Bíblia fala que Abrão, até então era o seu nome, era filho de Terá.
e Arã era seu irmão. A Bíblia diz que em Ur dos Caldeus, Arã morreu. E Arã era o pai de Ló. Então, já se subentende que Abrão adotou Ló. Pega Ló para cuidar, criar. A Bíblia diz que eles foram para Canaã, mas em Arã eles pararam. E lá Terá, o pai de Abrão, ele morre. E em Arã, Abraão recebe a promessa do Senhor, em que dele sairiam grandes nações, em que ele era abençoado, em que abençoassem eles seriam abençoados, e quem amaldiçoasse ele seria amaldiçoado. Ele recebe essa promessa. E quando ele recebe essa promessa, ele se afasta um pouco mais e levanta um altar para o Senhor. Ele faz um culto a Deus. Ele celebra. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que o Senhor aparece para ele e diz que ele dará aquela terra a todos os seus descendentes. Amém? E com isso, ele tem Ló ao seu lado. Ló começa a seguir ele. A Bíblia diz, né, que ele tem que sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, para ir para uma terra que o Senhor ainda ia mostrar. Ele está em Arã, que aí é uma terra também, quase o mesmo nome, quase não, é o nome do pai de Ló, né? Mas é o nome também de uma terra. Eles saem de lá e vai para Canaã. Só que de Canaã, Abrão, ele desce um pouco mais a Neguebe. E de Neguebe ele vai para o Egito, porque nesse tempo em que eles estavam em Neguebe, houve um período muito difícil, onde eles tiveram fome, dificuldades. Então eles desceram para o Egito para se refugiarem ou se alimentarem e sobreviver lá. Só que a Bíblia diz também que Abrão, antes de chegar nessa terra, ele conversa com a sua mulher e diz: é o seguinte, a gente vai entrar naquela terra, mas de maneira nenhuma você nem pense em dizer que é a minha esposa. Nós vamos dizer para eles que nós somos irmãos, porque você é muito bela, muito formosa, e é capaz de, se dissermos que nós somos casados, quererem me matar para poder ficar com você. Devido a isso, óbvio, Faraó se apaixonou pela mulher de Abraão, não chegou a conceber com ela, porque muitos males sobreveio a Faraó. Mas, vou chegar lá depois, vamos com calma. Aí, a gente chega nesse texto. Abraão saiu, versículo 1, Abraão subiu do Egito para Neguebe com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Observa que ele primeiro desceu, como eu falei, agora ele está fazendo a volta. Porque, como eu falei, ele mentiu para Faraó. Quando Faraó descobriu que eles eram casados e não somente irmãos, ele disse: aparta-te de mim, saiam daqui. E mandou eles embora. Mas a palavra diz também que Ló segue com eles. Talvez possa ser que tenha até mudado um pouco a percepção de Ló em relação a Abrão, devido a essa circunstância. Mas ele sai de lá e Ló o segue. Nós vemos que Abrão, ele reconheceu que saiu. E ele está fazendo agora a sua rota, a mesma que ele fez para ir até o Egito. Ele está fazendo, traçando toda ela novamente de volta. A mesma rota. E aí a gente chega no versículo 2. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Quando ele sai da casa da terra dele, dos pais dele, ele já sai com alguns recursos, mas aqui ele enriqueceu bastante. E ele enriqueceu devido à mentira que ele contou a Faraó. Porque o Faraó, por amar a sua irmã, dava presentes, era ao cunhado. Dava gado, servos, então dava tudo o que ele queria. É como se fosse uma criancinha e o rapaz, se quisesse a irmã do menino, enchesse de presente para poder ficar próximo, né? Era assim que Faraó estava fazendo com Abrão, dando
presentes a ele, então ele não sai de lá sem nada. Ele sai com muitos recursos, muita riqueza. E Ló segue Abraão. Mas aí, nós chegamos no versículo 3. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo a um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. E aqui é onde está. Nós vemos que Abraão, ele falhou. Nós vemos que Abraão, ele cometeu um erro em mentir. Ele foi contra o que é a palavra do Senhor. Amém? Mas o que é que nós podemos aprender com Abraão nesse momento? Ele trilha toda a sua rota anterior. E ele vai para o lugar onde Deus falou com ele anteriormente. E o que nós podemos aprender com isso? Porque diante das falhas, diante do erro, diante do nosso pecado, nós não devemos correr para longe da presença do Senhor. Nós devemos correr ou ir para próximo da presença de Deus. É para os pés do Senhor que nós devemos voltar. Talvez Abraão tenha voltado aqui para entender ou saber se as promessas que o Senhor lançou anteriormente na sua vida ainda estavam de pé. Talvez ele tenha voltado para ver se o Senhor ainda falaria com ele, mesmo depois das suas falhas, mesmo depois do seu erro, mesmo depois de ter tropeçado naquela situação. E quantas pessoas, queridos, quantas pessoas que falharam, quantas pessoas que poderiam estar aqui, porque diante de situações e circunstâncias, por ter falhado, por terem pecado, por ter errado mesmo, se afastaram, com vergonha, com medo, achando que o Senhor ia já julgá-lo aqui ou mandar diretamente para o inferno. A Bíblia nos orienta e nós aprendemos com Abraão aqui que o lugar é aos pés do Senhor. Nós devemos voltar para Ele, independente do que aconteça. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 6, salvo engano, que nós devemos chegar ousadamente ao trono da graça, que em momento oportuno nós encontraremos misericórdia. A Bíblia não está dando legalidade para você pecar ou você errar, mas se isso acontecer, o apóstolo Pedro fala sobre isso, se achegue ao Senhor. Venha até Ele, só Ele tem perdão e misericórdia para as nossas vidas. E sabe, eu ainda vou te alegrar ainda mais. As promessas que Ele lançou sobre a tua vida, elas ainda estão de pé. Tudo que o Senhor falou sobre a minha e a tua vida, querido, vai se cumprir. Eu me recordo, certa vez, no período da nossa caminhada cristã, quando eu tinha, de fato, tido uma conversão verdadeira no Senhor, me dedicava, lia, estudava, só que em algum percurso da minha carreira, eu acabei, acho que talvez pela imaturidade, pela incapacidade de compreender muitas coisas ou informações, talvez chegando todas as coisas de uma vez só, me esfriei, me afastei, saí da presença do Senhor. E isso não, o que muito acontece, nós quando saímos da presença de Deus, nós não queremos frequentar o culto, nós não queremos estar nesse ambiente. Porque muitas vezes nós se sentimos incapazes de estar aqui, nós achamos que envergonhamos o nome do Senhor, talvez nós não sejamos as pessoas corretas ou certas para representar esse nome, carregar essa presença. Muitas das vezes Satanás coloca na nossa mente e faz com que a gente fique preso nas nossas casas, ou às vezes indo para festas, enfim, para longe da presença de Deus. Mas sabe, querido, eu me recordo certa vez que em ir a um culto, eu falando com o Senhor, se as suas promessas ainda estão de pé sobre a minha vida, e eu ainda me lembro do que o Senhor falou já, se for acontecer que o Senhor fale, o Senhor use alguém, e de fato aconteceu, não precisou ninguém pegar o microfone, não precisou ninguém me chamar na frente, mas eu estava sentado, alguém chegou no meu ouvido e disse, eu existo e você sabe que eu existo. E as promessas estão de pé. E eu estou com você. Se posicione. E essas são as mesmas palavras que eu digo para você, querido. O Senhor existe. Você sabe que Ele existe. Ele está contigo. As promessas estão de pé. Se posicione. Nós só precisamos estar nesse ambiente. Esse é o ambiente que nós precisamos para o Senhor nos ajustar.
nos dá força e vigor para correr a carreira. Não é um erro que nos define, não é um erro que vai nos paralisar. Se achegue ao trono da graça, faça o seu culto a Deus, levanta o teu altar, faz o teu sacrifício, mas volta para o caminho. Aleluia! Essa é a posição que nós devemos tomar. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. O Senhor fala conosco, o Senhor ele não se limita a paredes, isso é verdade, mas existe uma unção coletiva, existe algo diferente nesse lugar. Quando nós estamos só nas nossas casas, nós temos mais dificuldade, porque as distrações elas são maiores. Ninguém que está em casa e está afastado do Senhor, se sentindo envergonhado por um erro que cometeu, vai inventar de orar. Não quer, você não quer, você se sente indigno. Você acha que não merece o perdão do Senhor, mas quando você vem para esse ambiente, o Senhor fala para você: eu te amo, eu te quero aqui na presença, eu quero reajustar o teu caminho. Não tem problema se você trilhou a rota errada, não tem problema se você falhou, não tem problema se você mentiu, mas volta para o lugar. Aleluia. No versículo 4 foi onde ele disse, onde pela primeira vez tinha construído um altar. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. É quando a gente vai para a presença dele, invoca o nome dele, queridos. Ele fala ao nosso coração. Ele fala o que ele quer falar a nós. E revelar as certezas das promessas que ele liberou sobre as nossas vidas. O Senhor não é homem para se arrepender, nem filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo o que ele falou, basta nós nos posicionarmos na verdade, que é a sua palavra, vai se cumprir. Não precisa ter pressa, querido, não precisa ter pressa, isso é uma certeza que nós temos. Nós cantamos isso, amém? Nós cantamos isso. No versículo 5, Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. A Bíblia aqui não diz em nenhum momento como Ló conquistou isso. A Bíblia não diz como Ló ganhou essas coisas. Mas fica subentendido que, por andar com Abrão, talvez toda a riqueza que Abraão conquistou não ficou só para ele. Escorregou, né? Escorreu para Ló. E nós devemos nos associar com pessoas de fato de Deus, querido. Pessoas que estão trilhando essa caminhada de firmeza no Senhor. Nós devemos também estar firmados na palavra e em Cristo Jesus. Porque todas as bênçãos de fato e essas certezas e convicções da palavra, elas escorrerão para as nossas vidas. A Bíblia diz que tantas quantas são as promessas, nós temos de Deus o sim e por meio dele nós temos o amém. Se nós estamos firmes, nós estamos convictos nessa palavra, nós estamos juntos com o Senhor, com Cristo, nós somos co-herdeiros com Ele. Então todas as bênçãos já estão disponíveis para as nossas vidas. Então nós vemos que Ló também possuía muitos rebanhos e tendas, ou seja, tinha pessoas também, servos. Ló prosperou. Por andar com Abrão, Ló prosperou também. E no versículo 6 diz, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Versículo 7, por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Nós vemos que eles cresceram tanto, possuíam tanto, que não era possível mais eles estarem juntos. Porém, aqui nada aconteceu, mesmo eles estando crescendo, mesmo eles estando abundantes naquela terra. Porém, entre os pastores estava acontecendo desavença. Eles estavam brigando entre si. Óbvio que, pela quantidade de pessoas que haviam naquela terra, o sustento já estaria acabando.
Porque como nós vimos aqui também, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então, nós temos agora Ló, nós temos agora Abrão, os cananeus e os ferezeus, todos em uma terra. Então o pasto está acabando e a água também está acabando. Só que, devido a essa briga, nós vemos um posicionamento de Abraão. Abraão disse, no versículo 8, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, nós somos irmãos. Nós vemos aqui que muitas das vezes, quando se falam de recursos, quando se fala de riqueza, dinheiro, ainda que sejam parentes, os corações eles são revelados. Os corações eles se mostram. E nós vemos aqui alguém que perdeu o pai, o avô também morreu, foi adotado por Abrão, conquistou riqueza por estar colado a Abrão, mas ele percebe uma situação, não decide resolver, mas Abrão vendo aquilo, decide se apartar dele e para ele está tudo bem. Talvez tenha chegado na mente de Ló que ele fosse capaz de conquistar todos aqueles recursos. Talvez para Ló ele fosse o responsável mesmo por fazer tudo aquilo crescer, ou tudo aquilo prosperar. Que muitas vezes acontece isso, que é a falta da gratidão, não é verdade? De acharmos que somos capazes de produzirmos alguma coisa, sem o Senhor. Muitas vezes conquistamos algumas coisas e nos afastamos do Senhor porque achamos que é pela nossa capacidade. Não, eu estudei bastante. Não, eu vim com esses talentos aqui, eu não preciso do Senhor. Eu sei, eu tenho a capacidade de fazer muito dinheiro, eu tenho a capacidade de fazer muitos recursos. Não vou passar fome não, digamos assim. Então, Ló só observa e quando Abrão toma uma atitude como essa, nós aprendemos alguma coisa aqui. Como Ló, não houve um posicionamento de Ló em relação àquilo. Não houve um entendimento dele de que todas as coisas que ele possuía era porque estava colado a Abrão. Abrão teve que tomar a decisão de cortar mais esse laço. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar atentos também a isso. Existem pessoas que não cabem mais andar com a gente. É forte falar isso, mas é verdade. Tem pessoas que talvez cresceram com a gente. Se desenvolveu, talvez sejam os nossos melhores amigos na infância, nas brincadeiras, talvez nos conheça como ninguém. Mas essa pessoa já não pensa mais como você, ou não deseja trilhar a mesma caminhada que você. Abrão, nós vamos ver adiante que Abrão agora já está preocupado com a promessa. Ele aprendeu com a falha dele. Mas nós vamos ver que Ló está preocupado com as riquezas. Ló está preocupado com o que vai conquistar nessa terra. E aí? Porque é parente, porque é um conhecido, porque eu peguei para criar, porque eu vi todo o seu crescimento, vi todas as coisas acontecerem. E aí? Deixa aí. Se você puder, abra aí Marcos no capítulo 10, versículo 21 e 22. Nós vamos ver uma passagem parecida. Marcos no capítulo 10, versículo 21 e 22. Se puder projetar aqui, por favor. Eu vou agilizar aqui, senão... Aleluia. É sobre o jovem rico. Marcos 10, 21 e 22. Jesus, a gente fala do jovem rico. Aí a passagem anterior diz, então o homem respondeu, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Mas o que me chama a atenção é no versículo 21, que diz, Jesus olhou para ele com amor. Jesus olha para ele com amor. Repita comigo, Jesus olha para ele com amor.
e disse: falta uma coisa a você, vai, vende tudo o que possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus deixou ir. Jesus também deixou ir. A Bíblia diz que Jesus amou aquele rapaz. Ele amou aquele jovem. Porque o homem era bom em tudo que ele estava fazendo. Ele cumpria todas as coisas da lei desde a mocidade. Esse cara é primeira. Esse cara é top. Esse cara a gente tem que andar junto. Ele é um seguidor da lei. Mas o coração dele não estava no Senhor. Estava nas riquezas. E o Senhor não se preocupa quanto a isso. Vai. Não está preocupado com as coisas do reino. O Senhor veio trazer o reino à terra. Pregar o reino. Não é chegar do reino dos céus? Então quem está apegado a essas riquezas ou essas coisas, querido, o Senhor não está preocupado com isso. E Ele fala para que você não se preocupe também. Se preocupe com as coisas do reino, é o que o Sermão do Monte diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que até a irmã senhora colocou esses dias no grupo, no devocional. Que nós devemos buscar, de fato, às vezes as preocupações, o que vestir, o que comer, o que beber. Querido, o nosso sustento, ele vem do Senhor. É Ele que nos dá todas as coisas. É Ele que também nos dá toda a sabedoria para podermos gerirmos da forma correta aquilo que Ele já nos deu. Amém? No versículo 9 diz: e isso é uma fala de fé. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Queridos, Abrão, ele era o patriarca. Ele adotou esse rapaz e ele tinha toda a autoridade para ele poder dizer: eu vou ficar aqui e você se vira. Você agora caça o que fazer. Mas não. Abrão, ele entendeu, ele falhou uma vez, mas agora ele decidiu estar na plena vontade do Senhor, e ele recorda da promessa que o Senhor disse, que aquela terra seria da sua descendência. Então agora ele fala como se fosse o dono da terra. Ele não precisou chegar ao tempo em que ele fosse já o dono, mas ele diz agora como se já fosse: escolhe, pois, tu a terra. Quem é que pode falar assim se não for um dono de algo? Eu não posso mandar, só se eu tiver a condição de pagar, né? Mandar a pessoa chegar num supermercado e dizer: pega o que você quiser. Porque o quê? Eu vou pagar. Eu tenho a condição de pagar, então você escolhe. Então Abrão fala a mesma coisa, ele ainda não era o dono da terra, mas existia uma promessa. E agora ele fala de acordo com a promessa: escolhe, pois tu, para onde você vai. Eu fico com o que o Senhor já me disse. Eu sei que onde eu pisar a planta do meu pé será abençoado. Aonde eu tocar tem bênção, aonde eu olhar tem bênção, e aonde eu chegar tem bênção. Porque o Senhor está comigo e nós estamos debaixo de uma direção. E quem está debaixo de direção não precisa se preocupar, querido. Não se preocupa com dano, não se preocupa com perda, porque o Senhor vai fazer vir todas as coisas. E foi isso que aconteceu. Ele diz: você pode escolher. Escolha o que você quiser, para o lado que você for, eu vou para o contrário. E naturalmente falando, você pode olhar e dizer: se ele vai escolher o melhor lugar, eu vou ficar com dano, ó. Meu Deus do céu, não tem preocupação mais aqui. Tem uma promessa. O Senhor falou, nos falou. Então não se preocupa, querido, se situações se levantar contra você, se pessoas se levantar contra você, se pessoas tentarem paralisar o teu chamado, se pessoas se levantarem para paralisar o que o Senhor já falou ao teu respeito. Continua agarrado. Faça o que você quiser. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir. A nossa fé está estabelecida debaixo de uma palavra já falada. E nós vemos isso. Ele deixa. Só que agora nós vemos
algo triste no versículo 10, né? Que é Ló está agarrado a essas coisas naturais, ele está agarrado a esses recursos. Não, eu não quero perder nada daqui. Talvez até esteja naquele pensamento que nos engana muitas das vezes. O Senhor nos chamou para coisas maiores, mas nós estamos presos, às vezes, aqui a um salário, ou tipo, não, eu vou aqui ganhar um dinheiro, mas eu vou financiar a obra, eu vou dar, meu dízimo vai aumentar, minhas ofertas vão aumentar, eu vou abençoar missionários, mas talvez você fosse a pessoa que o Senhor fosse levantar para ser um missionário. Talvez eu quero trabalhar bem muito para ter recursos, para ser um bom auxiliar de pastor. Mas talvez o Senhor te chamou para ser o pastor. Eu quero financiar a vida de evangelistas. Eu quero estar próximo ali, mas o Senhor te chamou para ser esse evangelista. E você está se enganando com os recursos dessa terra. Você está correndo atrás daquilo que o Senhor não projetou para você. Não que seja pecado ganhar dinheiro de forma alguma. Tem que estar nas nossas mãos, em nossos bolsos. Mas nós temos que entender para o que o Senhor nos chamou. Muitas vezes essas coisas pequenas têm nos prendido e nos enganado. Porque, como eu falei, com esse falso entendimento de não, eu vou contribuir mais, eu vou ajudar mais. Mas o Senhor quer fazer algo maior na tua vida. Tem algo que Ele depositou na tua vida que precisa sair. Que nós não coloquemos em nenhuma caixinha o que o Senhor colocou nas nossas vidas. Mas, olha, versículo 10, olhou Ló e viu todo o vale do Jordão. Todo ele bem irrigado. Olha só a ilusão. Olha só a ilusão. Então ele levantou os olhos quando Abraão falou que não dava para eles ficarem juntos, ele caça o que ele quiser, então ele não se preocupa em resolver e entender todas as coisas que eu já falei, mas ele olha. E agora ele vê só beleza. Ele só consegue ver os campos verdes, todo ele bem irrigado. E o pior de tudo, ele diz, era como o jardim do Senhor. Ele compara com o Éden. Não tinha Bíblia, mas tinha as histórias dos patriarcas, né? Então eles contaram tudo o que tinha acontecido com seus pais, com os seus ancestrais. E agora ele diz, rapaz, pelo que falam aqui, parece o Éden, ó. Parece demais o plano de Deus. Parece demais um projeto do Senhor para a minha vida. Ó, as portas se abrindo. As portas estão escancaradas para mim e o Senhor está me abençoando. Talvez não. Talvez não. Talvez você está se enganando indo por esse lugar. Mas é tão bonito, ó. Irrigado. Meu Deus, meu gado não vai passar fome de jeito nenhum. Tem água, tem pasto, rios, que vai manter sempre verdinho ali. Não vão passar fome nunca. Deus é bom. Olha a porta que Ele abriu. Prosperidade chegou na minha vida. Talvez não. Talvez Ele só te aprisionou aí. A porta se abriu aí só para te aprisionar. Só para você sair do propósito, sair da promessa e andar com quem tem a promessa. E olha o que o texto diz. Moisés, né, que escreve, ele conta todas essas coisas, mas ele depois dá um choque de realidade nessa situação. Ele diz, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Talvez, queridos, nós estejamos numa posição como do filho pródigo. Nós achamos que estamos presos aqui, achamos que nós não temos a liberdade aqui. E aí nós estamos vendo e diz, rapaz, é a hora de provar, é a hora de desfrutar, é a hora agora de viver mesmo. Mas não, é só ilusão, querido. É só ilusão, parece ser bom, parece ser legal, parece não acontecer nada com aqueles que praticam a iniquidade. Mas é só ilusão, é a mesma visão, é o mesmo entendimento que teve Asaf em Salmos, no capítulo 73. Asaf também começou a prestar atenção nas pessoas. E aí quando vê elas prosperarem, parece, meu Deus, Deus não está vendo isso.
Parece que esse povo faz todas as iniquidades, mas para ele é tudo bom, dá tudo certo, tem os melhores carros, aparentemente tem os melhores filhos, mas não, querido, é só aparência. Quem não tem o Senhor, infelizmente, não está bem. Só tem aparência, e muitas vezes nós nos enganamos e queremos nos associar com pessoas que, não importa se essa pessoa aqui, ela não é cristã, ela fala palavrões, ela não tem respeito pela esposa, pelos seus filhos, não tem problema, porque ela vai me ajudar a ter uma visão mais expandida do que é empreendedorismo, e vai fazer com que eu tenha recursos para ajudar na casa do Senhor. Não se engane. Isso vai te levar a cair, a se perder. Isso é uma falsa ilusão, querido. Parece ser bonito, parece ser bom. E em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17 e 18, é isso que o Senhor fala. Pobre, miserável e nu. Eles diziam que estavam abastecidos, eram ricos, tinham de tudo, não precisavam de nada. Miserável, pobre, cego e nu. O que nós precisamos é estar com o Senhor, é estar no centro da sua vontade. É o que Ele tem de fato para as nossas vidas, queridos, é segurança. No mundo nós teremos aflições, mas é melhor ter aflições no centro da vontade de Deus, do que não ter sofrimento nenhum, querido, mas estar indo ladeira abaixo. Olha o que diz no versículo 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre os da cidade do vale. Eu gostei do que a versão primeira que eu li aqui diz o seguinte, no versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um dos outros, versículo 12. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina. E armou as suas tendas até Sodoma. Ele não ficou em paz com o que ele já estava ali. Mas ele cada vez mais admirava Sodoma e diz, rapaz, ali é um lugar onde eu vou prosperar. Ali é um lugar onde as coisas vão estourar. O povo ali é próspero. Ali tem de tudo. Eu vou chegar ali, meu amigo, com a visão que eu já tenho, novo, os recursos vão aumentar demais. Aí o que ele faz? Vai montando se acampando cada vez mais próximo de Sodoma. E com certeza alimentando cada vez mais. Rapaz, eu vou para ali. Ali vai ser o lugar. Ali só tem pessoas da alta classe, não importa se são ateus, não importa se blasfemam o nome de Deus, não importa se não querem saber de culto, mas eles têm uma mentalidade muito boa. Talvez eu me achegando a eles, eu ganhe esses recursos e ajudo na casa do Senhor. Como eu disse, você está se enganando. Se a pessoa blasfema o nome do Senhor, ou não cumpre todos os mandamentos que estão na palavra, é engano nosso nos associar. Não que a gente não possa em algum momento estar próximo e evangelizar, mas se nós já identificamos que essa pessoa, o coração dela não é para o Senhor, ou não quer saber nada do Senhor, é ilusão nossa permanecer próximo. Porque se nós não tivemos a capacidade, que também não vamos nos julgar por conta disso, né? Porque quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Não está na nossa responsabilidade, nós apenas pregamos. O Espírito é esse que se encarrega de fazer todas as coisas e a pessoa é quem decide tomar a decisão que quer. Mas não se entristece, querido, se você tiver que abandonar uma pessoa assim. Uma pessoa que não quer nada com o Senhor, que blasfema o nome do Senhor. É melhor nós estarmos com o Senhor do que estar com amizades que nos afastam dessa presença, que nos afastam desse lugar, que tire a gente da posição na qual o Senhor quer para as nossas vidas, para alcançar tantos outros. Versículo 3 para finalizar, louvor, pode subir. Versículo 13 diz o seguinte, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Para Moisés dizer uma coisa como essa, querida, é porque já estava escancarado naquele tempo.
não era algo escondido, não era algo que ninguém sabia, mas Ló, ele tomou uma decisão de mesmo assim estar lá, de mesmo assim fazer parte, de mesmo assim se juntar com aquele povo. Sabe, eu tenho alguns versículos aqui, não sei se eu perdi eles. Acho que eu não cheguei a anotar. Mas a Bíblia vai dizer, deixa eu ver se eu encontro aqui. Em 2 Pedro, não sei, 2 Pedro não. Deixa eu ver se é em 1 Pedro. Também não. Mas a Bíblia diz que Ló era um homem justo. Mas um homem que aborrecia o pecado que acontecia naquele lugar. Mas ele, mesmo sendo um homem de Deus, e é isso que a palavra também nos alerta, ninguém pensa em estar de pé. Mas cuide para que não caia. Foi a atitude de Ló. Era alguém que estava andando com alguém que era da promessa, mas mesmo assim tomou atitudes precipitadas. Talvez com uma boa intenção no coração, mas tomou atitudes precipitadas. Mas o final dessa história, ele é alcançado pela misericórdia de Deus. Ele sai de lá. Não sai bem, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 19, do versículo em Gênesis, no capítulo 19, que agora ele vai para as cavernas, mas agora ele não tem ninguém. Na caverna ele só tem ele e a filha dele, até a mulher perdeu, porque a mulher olha para trás. E a Bíblia diz também que por conta do seu posicionamento, os filhos que é brotado daquela situação entre as duas filhas e ele, aqueles filhos que são nascidos delas, viram inimigos ferrenhos, ou no processo da caminhada do povo de Israel, eles são inimigos. Veja o que tudo levou. Ele foi salvo pela misericórdia de Deus, mas houve umas consequências que teve que colher. Sabe? Toca alguma coisa aí. Sabe, queridos, é esse o entendimento de tudo isso que foi pregado aqui nessa noite. A misericórdia do Senhor, ela nos assiste. O Senhor está em todo o tempo nos puxando para perto. Não está trazendo juízo para as nossas vidas, não. Ele está nos puxando para perto. Ele está querendo que nós realmente nos despertemos, abramos os nossos olhos. Se a gente trilhou o caminho errado, essa é a hora, esse é o momento, você está no lugar certo. Esse é o lugar de mudar a rota, é o momento de levantar o nosso altar e agradecer a Deus pela misericórdia de ter te trazido aqui. E receber do Senhor a confirmação, a certeza de que as promessas elas estão de pé. Fique de pé, fique de pé. O Senhor não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele lançou sobre as nossas vidas. Não importa onde a gente falhou, não importa onde a gente errou, não importa as decisões que nós tomamos, que nos afastaram por um tempo do centro da vontade de Deus, mas hoje e nessa noite o Senhor te alerta, te desperta. Volta e refaz essa rota. Refaz essa rota. Hoje é o dia de mudar. Hoje é o dia de reconhecer que trilhamos o caminho errado, ou tomamos atitudes erradas, mas nós estamos aqui para servir o Senhor. Pai, perdoa se em algum momento nós deixamos que o dinheiro nos guiasse, que o dinheiro fosse nosso Senhor, que nossa preocupação estivesse depositada nessas coisas, que nossa preocupação estivesse no amanhã, mas eu quero servir a Ti, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero ser canal de bênção nessa terra.
Quando eu pensei sobre esse tema, falando sobre reverência ao Senhor, a nota que subiu ao meu coração é sobre o chamado, sobre o que o Senhor tem para as nossas vidas e o que fez a gente paralisar. Essas atitudes fizeram a gente se afastar do plano perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas. O apóstolo Paulo fala em 1 ou 2 Timóteo, que para Timóteo, reavivas o dom que há em ti, que foi imposto na imposição de mãos. Ele não deu espírito de covardia, mas de ousadia. Existe algo para a gente cumprir. Nós não podemos nos perder com as coisas dessa terra. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor não é perca, queridos. Se o Senhor nos mandar para lugares, não é perca nós deixarmos os nossos empregos, sem a certeza do que vai acontecer lá, sem ter amizades, sem ter contatos. Talvez você não tenha tido também a capacidade de estudar e dizer, agora como é que vai ser lá, como é que vai ser? Mas se o Senhor mandou e direcionou, não se preocupa, não vai ter dano. Dano é para quem se agarra às coisas dessa terra. É melhor nós cumprirmos o que o Senhor tem para as nossas vidas. Querido, aqueles que percebem, sentem essa nota no seu coração de que não estão no centro, no plano da vontade do Senhor, peço que tenha coragem, venha aqui à frente, que nós queremos orar pela tua vida. É tempo de reavivar, é tempo de reacender, é tempo de agora nós nos posicionarmos para cumprir. Existem palavras nessa igreja, existem palavras nesse lugar, pessoas sairão. Reavives o dom que há em ti. Se você entende, querido, que você ainda não está no centro, andando com plenitude no Senhor, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não se preocupe com A e com B, querido. Isso é entre você e o Senhor. É entre você e o Senhor. Nós estamos esperando. Falo mais uma vez, aqui não é um convite da salvação não, né? Estou chamando para vir à frente para se converter não. Estou chamando aqueles que entendem, que não estão no pleno funcionar aqui. Amém? Canta. Rebababa sororobrobros. Rebababa chororobrobros. Serababababas. Rababababa chororobrobros. Sororobrobros. Robrobros chororobrobros. Serabababa. Serabababras. Robrobros. Robrobros chororobrobros. Sororobrobros. Rebababa sororobrobros.
O choro do luz. Amém, queridos. Aleluia. Agora eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando e quer tomar essa decisão. Que acredita que se afastou dos caminhos do Senhor, que entende que esse é o caminho correto a se trilhar, que o que importa é estar na vontade de Deus, é estar nesse ambiente, que só o Senhor tem vida, só no Senhor nós temos vida, só no Senhor nós estamos em paz, só no Senhor nós temos calmaria, só no Senhor nós podemos de fato deitar as nossas cabeças no travesseiro e poder dormir, porque o Senhor Ele nos dá paz. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim que eu vos aliviarei. Se tem alguma pessoa que queira tomar essa decisão pela primeira vez ou queira retornar de fato aos caminhos do Senhor, venha aqui na frente. Nós vamos orar por você. Todos salvos? Amém? Aleluia, aleluia. Que o Senhor te dê uma nova oportunidade, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Você foi abençoado, amados? Que palavra abençoada, Oséias. Grande homem de Deus, esposo da nossa irmã Ariane, né? Uma família abençoada que serve aqui na obra do Senhor nesse lugar. Mas grandes coisas o Senhor irá fazer e não ficará simplesmente aqui em Marcolândia. Amém? É um grande homem com uma grande chamada. E que palavra poderosa essa de hoje. Sabe? E eu sei que ele já fez esse apelo. Mas sabe, você que chegou essa noite aqui, você pode estar chamando alguém